A CETREM realizou no dia 8 de dezembro o 6º Agrodia, evento realizado pelos acadêmicos do 8º semestre do curso de Agronomia da CETREM. O evento teve início na parte da manhã e foi realizado no campus da instituição, contemplando 5 estações. Iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura do 6º Agrodia, Dia de Campo Didático. Debater, formar opinião, suprir ou criar dúvidas. Esse é o objetivo desse evento. Mas esse é um momento especial, onde os acadêmicos, que amanhã ou depois vão estar trabalhando com isso, estão executando esse dia de campo e passando por cada uma das dificuldades que existe para organizar um evento como esse. A gente vir aqui participar de cada uma das estações é muito bom. Agora, reconhecer todo o trabalho, todo o empenho que está por trás disso, para nós profissionais da agronomia, é essencial, porque com certeza esse vai ser um dos eventos com os quais nós vamos nos deparar na nossa caminhada profissional. Para quem participa do Dia de Campo, parece muito bonito, vou lá, tem a estação, mas tem todo um trabalho atrás disso que permite que esse dia aconteça. Essas ações são as ações que, como a professora Cléia bem falou, fazem a diferença. Essas são ações que a CETREM, através do CETREM Way, está organizando a partir do próximo ano para mudar o foco do processo de ensino-aprendizagem. Cada vez mais nós já estamos bastante inseridos nas ações práticas e cada vez mais nós vamos ampliar esse tipo de ação. Nós precisamos de gente que crie, que gere, que pense, que olhe, que faça diferente. Esse é o desafio de todo dia. Um dia de campo desse, como todos os dias de campo, mas especialmente esse, está fazendo com que os acadêmicos pensem: como é que eu vou organizar o protocolo? O que nós vamos falar? Como é que eu vou organizar as estações? Como é que vai ser? Quem é guia? Como é que funciona a questão dos guias? Qual é o roteiro? Onde é que nós vamos passar? O que nós vamos falar? É um conjunto todo que tem que estar harmonizado e isso não é simples. Isso é que depende da mente para fazer acontecer. A instituição está muito bem servida de um curso que de fato faz a diferença e faz na prática. Eu estive essa semana em algumas atividades pela região, acompanhando os nossos estudantes e também os professores, e o diferencial de fato é o que a gente faz na prática. E você sabe muito bem do que nós estamos falando. Nós poderíamos ter um curso de agronomia com 4.000 horas e o coordenador de vocês não abre mão das 4.700 horas que ele tem. E isso não é por acaso, o que a gente viu e o que a gente vê na região é que, de fato, os nossos estudantes estão fazendo a diferença porque sabem fazer. A primeira delas tratou do tema mini hortaliças, nova tendência de mercado, conforme explica a acadêmica Claudiane Willers. A nossa estação está falando sobre mini hortaliças, que é uma tendência do mercado atual, onde hoje se existe muito desperdício. As mini hortaliças elas vêm para evitar com que os produtos sejam jogados fora, onde eu tenho então os frutos no tamanho reduzido, que vai estar sendo utilizado de forma integral pelo consumidor. Hoje a gente tem vários tipos de mini hortaliças, sendo elas o tomate, mini tomates, mini alfaces, mini abóboras, mini berinjelas, que estão disponíveis no mercado. O custo de produção ele se torna basicamente um pouquinho mais elevado, justamente pelas sementes que elas são importadas e que vêm dos Estados Unidos, Japão ou da Europa. No mais, o processo de produção ele é o mesmo processo que as outras hortaliças, tendo a vantagem de poder ser, então, de forma adensada, onde ocupam menos espaço e podendo gerar uma produção um pouco maior. Então, é um comércio que vem em crescimento e que está se tornando atrativo aos produtores rurais. A estação 2 teve como tema destino correto das embalagens de agrotóxicos. A natureza agradece. A gente também trouxe um EPI, que é outra coisa assim que é de muita importância quando a pessoa vai manusear qualquer produto químico que vai pulverizar, ele tem que usar, tem que usar o EPI completo, que é a camisa, o boné, daí ele vai ter um avental de borracha, a calça.
E também os acessórios, né? Porque quando você comprar o EPI não vem a luva, não vem o respirador, a máscara e não vem a bota, né? Você tem que usar tudo isso junto, não adianta você usar partes. Tem a viseira, esses dias até um acidente que aconteceu, que fiquei sabendo, o cara é meio contra usar EPI, coisa e tal, ele foi manusear um galão, pegou um galão de 20 litros daqui, foi largar tipo na frente, pegou e fez isso aqui, ó. E daí quando deu o impacto, saltou uma gota de veneno no olho dele. Tipo, é coisas que acontecem. Às vezes a gente acha que tu pode trabalhar 10 anos, nunca vai acontecer, mas quando te dá o problema, daí você vê que por uma mínima coisa aconteceu isso aí. Outros cuidados que você deve ter é no momento como é que você vai tirar esse EPI, porque às vezes você pode estar se contaminando simplesmente pelo fato de você estar retirando o EPI. Tem gente que tira de qualquer forma, né? Primeiramente, para você retirar o EPI, você tem que em água corrente lavar, no caso as mãos com a luva, daí você tira para cima, não pega de baixo, pega em cima e tira para cima a camisa. Sem virar de avesso. Sem virar do avesso, a bota e a calça, e daí por último, você fazendo uma lavagem de novo nas mãos, porque pode de novo ter pegado um contaminante, você tira as luvas, você lava as mãos e tira as luvas. A estação 3 tratou da compactação do solo, apresentando soluções. Outro processo, a mecanização, é muito importante. A gente necessita, hoje a gente não produz 100, só que o momento de entrada, como manejar a questão da mecanização, a umidade do solo correta para entrar, a friabilidade do solo. Então isso é muito importante, ter um monitoramento das condições de entrada da lavoura, adequar a máquina às condições do teu solo. Hoje a gente tem uma situação onde tu tem máquinas imensas, mas a capacidade do teu solo de suportar essa máquina não é tão grande. Se tu tem uma balança que pesa 2 kg e tu botar 5 em cima, vai esmagar a balança. Então esse é o princípio. E a questão da argila dispersa. O que é a argila dispersa? A argila dispersa acontece da seguinte forma. Como eu estava falando antes dos agregados, eu tenho a matéria orgânica e as partículas de argila em volta. Quando eu não tenho matéria orgânica, essas argilas vão estar soltas. Elas vão estar soltas no solo. O que acontece é isso aqui, ó. Quando eu boto ela em água, ela vai decantar para o fundo. E no solo funciona da mesma forma. Eu tenho uma porção de solo, vamos dizer que isso aqui são uns 20, 30 centímetros de solo. Na porção de cima, se ela não tem matéria orgânica para ela se agregar, isso aqui ainda considera a questão da aplicação de calcário. O calcário libera as partículas de argila da matéria orgânica. Se tu tem pouca matéria orgânica, ele vai puxar mais partículas de argila ainda. Então, e o calcário desce no perfil do solo, ele vai descendo. O que acontece? Quando essa argila começa a descer no perfil do solo, ela vai achar algum lugar para entrar. No solo a gente tem os macro e microporos, que é o lugar para a água e para o ar. Quando ela começar a descer, ela vai achar um lugar para entrar e ela vai entrar ali. Cada chuva que der, ela vai descer um pouquinho de argila nesses poros e vai entupir. Entupiu aqui, vai diminuir a capacidade da raiz acessar os nutrientes, vai diminuir a capacidade da raiz se aprofundar em busca de água numa situação de déficit hídrico. Então vai limitar muito o desenvolvimento da cultura. E aqui a gente tem um pouco dos efeitos da compactação. Hoje os estudos apontam que aproximadamente 90% do sistema radicular das plantas está entre 0 a 10 centímetros. Mas a gente tem uma profundidade de solo de uma condição nutricional, talvez um solo muito interessante abaixo. Só que a compactação aqui, ó, vocês podem ver o que aconteceu. Até tem algumas raízes que conseguem descer. Só que elas são muito limitadas, elas têm que fazer muita força para descer nessa camada compactada. Aqui, ó, se alguém quiser fazer um teste, é aqui no buraquinho e faz o seguinte: com a ponta do canivete vai batendo até embaixo. Quando chegar numa camada que está menos compactada, vocês vão conseguir identificar uma camada mais solta por cima, uma camada mais adensada no meio, e ela vai descompactando na profundidade. A estação 4 falou da plantabilidade, o início de uma caminhada de sucesso. Aqui nós, com esse disco aqui, que seria não recomendado na proporção maior, irá ocasionar então uma distribuição de plantas duplas. Em casos que se use discos com menores não é recomendado, então gerará as falhas de semeadura. Então
Ok, a planta de milho então pode até recompensar algumas quantidades, mas não em quantidades tão excessivas. Então, e é isso que vem então levando a crescente demanda de sistemas pneumáticos, onde não tem essa escolha de disco, no caso, havendo apenas a regulagem da pressão pneumática do sistema. E o grande princípio do sistema de diferença entre os dois é o sistema em que o sentido em que o disco ele é percorre. Aquele sistema lá, o disco percorre em sentido horizontal, diferentemente desse aqui que se percorre em sentido horizontal. Vertical no caso, esse aqui lá em horizontal. O que isso vai gerar na distribuição? Quando o sistema distribui a semente em sentido vertical, ela coloca a semente no mesmo movimento da gravidade, então ela ocasionará... Só volta aquela imagem aqui, por favor. Então ela ocasionará uma melhor condução do próprio condutor até o sulco da semeadura. Diferentemente do sistema mecânico, onde o sistema em sentido horizontal, ela coloca a semente em sentido contrário da gravidade. O que isso ocasiona? Ela ocasiona uma maior desuniformidade no cano condutor da semente, ocasionando maior falhas na distribuição e maior variação nessa semeadura. Na estação 5, foi tratado o tema Sistema de Cultivo em Bancada e suas vantagens, a aquaponia, conforme explica o acadêmico Ítalo Ferraza. Então, pessoal, nós apresentamos um pouquinho sobre a aquaponia, que é um sistema em consórcio entre o cultivo de peixes e o cultivo de hortaliças, onde a ligação entre os dois sistemas é feita por um filtro de resíduos e um filtro biológico. Assim, o que o peixe produz de excremento vai ser utilizado como nutrição das plantas. Isso vai resultar numa diluição de custos e numa maximização dos resultados da produção. O Agrodia, ele nos instiga a buscar novos conhecimentos, ele nos remete a algo muito importante na nossa formação, que seria a respeito da extensão rural. A extensão é a essência da transmissão dos conhecimentos que nós temos, que adquirimos na nossa formação acadêmica e que vamos transmitir aos nossos futuros assistidos. Então esse tipo de evento, ele é importante para podermos treinar esse tipo de coisa, conseguirmos ter essa didática para poder depois, no futuro, na carreira profissional, poder transmitir isso de forma mais objetiva e de forma com que os nossos produtores entendam, trazendo muito mais segurança aos eventos que vamos desenvolver.